Salve, salve galera! Professor Vladimir na área com mais uma aula Paraná para você do 8º ano do ensino fundamental. Antes do tema e objetivo da nossa aula, vamos aos recados importantes aí para vocês. Primeiro recadinho, assistam às aulas Paraná. Segundo, acessem o Google Classroom, realizem as atividades testando seus conhecimentos e marquem a sua presença. Terceiro e não menos importante, tirem dúvidas, comuniquem-se com os seus professores. E se porventura você ainda não tem acesso às salas virtuais, continue retirando o seu material impresso na escola. Tema da aula de hoje, tema muito interessante, o processo de urbanização do norte da África, ou África Mediterrânea, ou África Islâmica. Ok? Então vamos ao objetivo da aula. Simples, vamos compreender esse processo de urbanização do norte africano, quais as consequências para a população desta região. Fazer um remember, hein? Lembrar um pouquinho da aula anterior, fizemos uma retomada, né, industrialização e urbanização do continente americano, do nosso continente aqui. Destacamos aí algumas cidades, né, que são bem organizadas, são as melhores cidades para se viver na América Latina. Falamos sobre a urbanização da América Anglo-Saxônica, da indústria lá, do desenvolvimento, e o desenvolvimento industrial também da América Latina. Vamos lá, né? Eu falei de hábito, já vamos começar com uma atividade, um exercício aí. Você já tem um conhecimento prévio sobre o continente africano, de aulas anteriores. Então, o desafio para vocês é escrever algumas diferenças do norte da África e da África subsaariana. Vamos lá, tempo na tela para vocês.
E aí, oitavo ano, venceram o desafio? Conseguiram recordar aí quais são as diferenças, algumas diferenças, né, do norte da África e da África subsaariana. Na porção norte, né, do território africano, está localizada a África Mediterrânea. Ela também é chamada de África Islâmica, erroneamente de África Branca, mas também é um termo utilizado. Os países que integram o norte da África, isso vai variar de autor para autor, aí os países, né? Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. A gente pode considerar o Saara Ocidental, tem a Mauritânia, o Sudão, algumas regionalizações consideram mais países. As características físicas e humanas são semelhantes àquelas do Oriente Médio, devido à proximidade do norte da África com o Oriente Médio, exerceu, né, muita influência árabe nessa região, por isso também chamada de África Islâmica. A subsaariana, ao sul do deserto do Saara, né, o deserto do Saara é o divisor natural ali entre essas duas Áfricas, ela abrange a maior parte do continente, tem a maior quantidade de países. Característica, a concentração populacional é maior, né, tem um número de países maior, e o predomínio da população negra, né, que nós temos a imagem do africano, né, infelizmente ela é estereotipada, aí a gente conhece aquela imagem do africano de sociedades tribais, né, de coloração da pele negra. No norte da África, a característica é mais dos povos árabes. Beleza? Vamos em frente. Então, está aí um mapa da regionalização, né, que eu falei para vocês, alguns autores vão considerar o Sudão, o Saara Ocidental. Então, ficamos com esse mapa aí. Vamos falar sobre Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e o Egito. Né, elenquei esses países para a gente conhecer aí os processos de urbanização nesses países do norte da África. É claro que a gente vai falar de urbanização na África, né? É um continente gigantesco, né? Tem uma infinidade de povos e diferenças culturais, né? Mas, no geral, a gente pode dizer que essa urbanização ocorreu no final do século XX e no início do XXI. Isso foi ontem, é muito recente, né? O continente africano vem conhecendo de fato esses processos de uma forma mais intensificada a partir aí da década de 50, timidamente, né? Efetivamente, a gente começa aí no século XX e XXI, né? No pós-guerra, principalmente, né? A Segunda Guerra Mundial foi um acontecimento histórico decisivo para mudanças gigantescas no mundo todo, né? Então vamos a um quiz aí, né? Vamos fixar esse elemento. É a porção norte da África, também é conhecida como África Mediterrânea, África Negra, África Europeia ou África Subsaariana. Isso aí tá fácil, tempo na tela para vocês. Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir a nossa segunda atividade, um questionário. A porção norte da África também é conhecida como, a gente falou há pouco, África Mediterrânea. Isso pela localização geográfica, né? Está às margens lá do mar Mediterrâneo. Também conhecida como África Islâmica, pela influência do Oriente Médio, e repito, erroneamente chamada de África Branca, mas é um termo utilizado também. Eu trouxe um mapa da população urbana, né? A gente pode identificar aqui os países onde existe a maior concentração urbana na África do Norte. Seriam a Argélia, a Líbia e o Marrocos. São os 3 países com as maiores taxas de urbanização. A gente vai comprovar isso, que nós vamos tratar sobre esses processos de urbanização utilizando esses países, mais o Egito e a Tunísia.
Então, não só no norte da África, isso aqui é uma característica geral, né, de todo o continente, serve para o norte da África também. Os fatores ligados à urbanização do continente africano, eles se destacam pela industrialização relativa de suas economias. O que é relativo? Depende do país, né? Depende do desenvolvimento econômico, menor oferta de emprego no campo, outra característica, né, que a gente vai ver numa aula sobre os setores da economia, mas posso adiantar isso para vocês, né? Que as atividades no campo, a maioria são do agrobusiness, de grandes latifúndios. Os produtos são destinados ao comércio exterior, à exportação. Olha aí, a elevada concentração fundiária, grandes áreas agrícolas, né, na mão de poucas pessoas, ou alguns países a dificuldade do desenvolvimento de agricultura, pela presença dos desertos, a indisponibilidade de água. As atividades econômicas que predominam, então, são as urbanas, normalmente no setor de comércio, e são atividades informais, aquelas que não têm um vínculo empregatício. A pessoa trabalha na informalidade. Aí vamos dar início aos estudos aí desses países, propriamente dito, do processo de urbanização em cada um deles. Vamos começar pela Argélia. Alguns aspectos geográficos. É bom também que vocês não esqueçam disso. Aspectos geográficos, quando for pedido para vocês descreverem alguns aspectos geográficos, vocês podem trabalhar com esses elementos, a extensão territorial, clima, população, densidade demográfica, idioma. A gente não vai poder fazer a leitura de todos aqui, né, mas é importante falar sobre a extensão territorial, quase 2.500.000 quilômetros quadrados. A taxa de urbanização no país, importantíssimo, 73,7% desse país é constituído por áreas urbanas. Densidade demográfica, 14,6 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? Isso, a densidade demográfica, ela não é capaz de revelar realmente, em alguns lugares você vai ter uma aglomeração maior, né, nos grandes centros. O IDH, 0,67, é considerado um IDH médio, e o PIB, né, medido lá em 2007, 132.452.000 dólares. Vamos lá, mais uma atividade. Vamos escrever alguns fatores aí, para a gente não esquecer mais, que contribuíram para a urbanização da África. Tempo na tela para vocês.
E aí, oitavo ano, estamos de volta. Vamos à correção do nosso exercício. Era para vocês escreverem alguns fatores que contribuíram para a urbanização no continente africano. Vamos agora aí, ó. A industrialização relativa, isso a gente não pode esquecer, né? A industrialização vai depender de cada região, de cada país. A menor oferta de emprego no campo, o agrobusiness, né? Os produtos agrícolas são destinados para o mercado externo, elevada concentração fundiária, né? Isso não é uma característica só da África, em outros lugares do mundo acontece, concentração de terras na mão de poucas pessoas, poucos produtores, e alguns países não têm disponibilidade de áreas, indisponibilidade de água, então as práticas agrícolas ficam prejudicadas nesse sentido. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na imagem da cidade de Oran, na Argélia. Oran ela é a segunda maior cidade do país, possui um porto importantíssimo, uma cidade portuária, né? E desde a década de 60 ela é um importante centro comercial, industrial e educacional do oeste da Argélia. O desenvolvimento urbano, o desenvolvimento urbano da capital da Argélia é muito interessante, tem um envolvimento aí do Brasil, né? Quem podia imaginar que o Brasil estava envolvido no desenvolvimento urbanístico da capital da Argélia? A cidade se estendeu junto à praia, na direção do Cabo Matifon, a gente vai ver imagens daqui a pouco. Sem dúvida é a zona preferível para a urbanização, por causa da beleza, né? E do acolhimento. O povo lá é um povo muito amistoso. A nova Argel foi criada como uma capital moderna, isso aconteceu lá na década de 60. E hoje conta com um centro cívico, setores de turismo, comércio, cultura e saúde, zona de indústria e zona agrícola, áreas habitacionais. A cidade foi organizada, houve uma organização urbanística. E acreditem vocês ou não, em 1968, quem desenvolveu esse processo arquitetônico urbanístico foi o nosso arquiteto Oscar Niemeyer, na década de 60. Agora vamos dar uma olhadinha nas imagens de Argel, né? Da capital da Argélia. Ela é a cidade mais populosa e o principal centro financeiro, corporativo e mercantil e cultural da Argélia. Então, uma cidade importantíssima, como são a maioria das capitais. Pela imagem, a gente consegue perceber que é uma cidade já extremamente urbanizada, né? Com prédios, uma quantidade grande de prédios, a malha viária bem extensa, e é uma cidade litorânea. Beleza? Então vamos em frente. Vamos a mais um quiz aí, esse aqui está fácil. Que famoso arquiteto brasileiro participou no ano de 1968 de um plano de desenvolvimento urbano na capital da Argélia? Letra A foi o Jaime Lerner, letra B o Oscar Niemeyer, ou letra C o Antônio Rebouças? Beleza? Agora é com vocês. E aí, pessoal, lembraram quem foi esse famoso arquiteto brasileiro que participou desse plano urbanístico de Argel, a capital da Argélia? Sem dúvidas, aí foi o brilhante Oscar Niemeyer. Então vamos em frente. Agora vamos para um outro país importantíssimo também, do norte da África, que é o Marrocos, que também tem uma taxa de urbanização bem elevada. Aqui alguns aspectos geográficos, né? A maior cidade é Casablanca, a gente já vai dar uma olhadinha aqui. A área territorial, 446.550 quilômetros quadrados e tem uma população de quase 32 milhões de habitantes. Vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens da cidade de Marrakech, né?
que é muito conhecida, né, essa cidade de Marrakech. Ela é a quarta maior cidade do Marrocos. É chamada uma das 4 cidades imperiais do Marrocos. As outras são a cidade de Fez, Mequines e Rabat, que é a capital. E é uma atração turística, né? Muito importante. Outra característica interessante aí de Marrakech é uma cidade que já é habitada desde o período neolítico. Pela imagem a gente pode perceber que as construções são históricas, né? São rudimentares, em contraste com os elementos de urbanização. Devido ao clima lá do deserto, né, do Marrocos, você tem, na maioria das residências, o ar-condicionado, a gente já pode perceber as antenas de recepção aí dos canais a cabo. Então, o contraste das edificações históricas com a modernidade. E é um destino, lógico, muito procurado pelos turistas. No Marrocos, a urbanização, eles têm agências urbanas. O plano de urbanização do Marrocos é muito eficaz também, está em pleno desenvolvimento. Hein? Essas agências urbanas, elas são cada vez mais desenvolvidas e têm um papel importante na urbanização. Elas é que regulam, né, as intervenções urbanas, seja da iniciativa privada ou do poder público, né, e são encarregados pela aprovação dos projetos urbanísticos. Aqui essa imagem também é bem interessante, da arquitetura urbana do Marrocos. Na primeira imagem aqui nós temos as chamadas chabolas, que são as ocupações irregulares, ou correspondente às favelas que a gente conhece aqui. Na letra B, a gente já tem conjuntos habitacionais, de programas urbanos do Marrocos, né? E mais a construção de outros conjuntos habitacionais. Daí já fica próximo de uma arquitetura mais moderna, que a gente conhece melhor, né? Não são aquelas construções históricas. Lógico que o crescimento da população também, lembra? Vai dinamizando as cidades, vai alimentando a indústria. Aqui a construção civil, a indústria aí do cimento, dos materiais utilizados para a construção, né? Ela está em franca ascensão. Aí é a cidade de Casablanca, né? Essa a gente já pode ver pela imagem, que é uma cidade bonita, né? Bem organizada, bem conservada. É a maior cidade do Marrocos e tem o seu principal porto. Então, característica de cidade portuária, né? Riqueza, crescimento econômico, né? Gira muito capital por ali. É uma cidade cosmopolita. O que significa cosmopolita? Cidades que apresentam grande desenvolvimento urbano, são grandes cidades, né? Com casas noturnas, bons restaurantes e lojas de alto nível. Então, é claro, também destino turístico do país, lá do Marrocos. A outra cidade interessante do Marrocos é Ait Benadou. É uma cidade fortificada. Característica aí de Ait Benadou, vamos curtir a imagem, ela é constituída por um grupo de pequenas fortalezas, né? São pequenas cidades, comunidades cercadas por muros que podem chegar até 10 metros de altura. Hoje eles vivem, essas cidades estão, os casbas, que são chamadas essas comunidades cercadas, elas estão abandonadas, né? Estão em ruínas e os habitantes estão em aldeias mais modernas. Curiosidade, foi locação para vários filmes hollywoodianos aí. Por exemplo, Lawrence da Arábia, esses não vão lembrar, acho que só o vovô e a vovó vai lembrar do Lawrence da Arábia. Foi filmado Alexandre, Príncipe da Pérsia, entre outros filmes que foram realizados aí na cidade de Ait Benadou. Vamos mais um quiz aí, rapidinho. Maior cidade do Marrocos e onde se encontra seu principal porto. Letra A, Casablanca. Letra B, Cairo. Letra C, Alexandria ou letra D, Argel. Vai lá, tempo na tela, Oitavano.
Vamos lá, oitavo ano, vamos à correção aí da nossa quinta atividade. A maior cidade do Marrocos é onde se encontra o seu principal porto. A gente acabou de ver no slide aí, é a cidade de Casablanca, né? Um destino turístico importante, é uma das maiores cidades aí do Marrocos, né? Pelo fato de existir um porto na cidade, nessas cidades portuárias apresentam um desenvolvimento e uma urbanização diferenciada. Agora vamos conhecer um pouco aí da urbanização, dos processos de urbanização da Tunísia. Um país que também tem uma taxa de urbanização bem elevada, 68,9%. Né? A capital é Tunis, a área de 163.610 quilômetros quadrados, 10 milhões de pessoas e um IDH de 0,68, aí, já considerado alto. Lembre-se, né, que essa classificação do IDH, ela teve algumas mudanças aí, tá? O IDH de 0,68 já era considerado médio. A moeda, o dinar tunisino. Vamos curtir então primeiro umas imagens da cidade de Sousse. Sousse é, como a gente costuma pensar, quando lembra da Idade Média, né? Lembramos dos cavaleiros europeus, né? Dos gladiadores e tudo mais. A cidade de Sousse é uma cidade medieval árabe. Né? Essa questão da Idade Média, dos cavaleiros, das armaduras, dos castelos, ela aconteceu em alguns lugares do mundo, só que lógico que foi diferente. Né? E na cidade de Sousse, e nas cidades árabes em geral, que tem influência árabe, essas edificações históricas, que vocês podem perceber aqui, ó, elas fazem parte do cotidiano, não são só atrações turísticas, elas estão em pleno funcionamento, são frequentadas pelos habitantes locais. Sousse também é uma cidade portuária, também um entreposto comercial na Tunísia. A Tunísia, em relação à urbanização, né, desenvolveu um programa habitacional lá na década de 70 e 75, né, que veio a otimizar, minimizar a quantidade de ocupações irregulares das favelas. Diminuíram de 20% de habitações precárias para apenas 2% do total das moradias. O que foi feito? Grandes investimentos em recurso hídrico, em saneamento básico, os assentamentos informais, essas ocupações irregulares, né, fizeram parte desse programa e hoje são áreas organizadas para os cidadãos tunisianos. Agora vamos dar mais uma olhadinha aqui na imagem da capital, né, a velha e a nova Tunis. A Al-Medina, esse termo Al-Medina são os centros históricos das cidades árabes. Quando você ouvir esse termo Al-Medina, é o centro histórico dessas regiões. Ela tem uma densa aglomeração, né? Existem vielas com passagens cobertas. É muito característico dos filmes que a gente vê, né? dos povos árabes. Tem aquelas vielas, aqueles becos, e é tudo coberto, né? com panos ali, fica coberto. Tem um comércio muito agitado, né? Também um comércio que trabalha na informalidade, trabalha com couro, vão do couro ao plástico, lembranças para os turistas, né? Não é uma cidade que tem uma urbanização muito grande, tem uns centros urbanos, a gente vê pela imagem aqui a velha Tunis, né, com as construções históricas, já dividindo o espaço com a cidade moderna, com os prédios, com a malha viária. Aí, finalizando lá a Tunis, vamos para a Líbia. Outro país também extremamente urbanizado, talvez o mais urbanizado, com 80,7% da população vivendo em áreas urbanas. IDH 0,75, é um IDH considerado alto também. Isso essas informações vão tirando da nossa visão, né, aquela África estereotipada de povos que vivem só na miséria. Então é o contrário disso. Né? O desenvolvimento urbano e industrial ele acontece no mundo todo. Apesar de ter acontecido mais tarde na África, ele existe e está em franco desenvolvimento. Então vamos analisar aqui uma imagem de Trípoli, da capital da Líbia. Trípoli significa 3 cidades, né? A gente pode perceber que a capital é a que tem o maior número de habitantes, né? E a urbanização aqui, né, muito parecida com países aqui da América Latina, né? As edificações construídas nos morros. E também é o principal centro econômico, financeiro e cultural da Líbia, por ser a sua capital.
Aí outra cidade que merece destaque, né, na Líbia, é a cidade de Beida, que teve um plano urbanístico, né, que fez um enquadramento nas questões ambiental, no meio ambiente, tornou a cidade potencialmente turística. Era uma cidade que estava em desprestígio lá, não era procurada, né, e hoje com essa adequação urbana, principalmente na área ambiental, na conservação e na preservação do meio ambiente, ela tem potencial turístico. Inclusive tem ruínas aí de um teatro grego em Balagras, numa região da cidade de Beida. Aí o último país que vamos ver é o Egito, né? Não menos importante. O Egito como um país de importância para a humanidade, para o mundo todo, né? Junto com a Grécia, junto aqui com os países com os nativos da América, os maias, os incas e os astecas, apresentou, né, no tempo antigo, na antiguidade, um desenvolvimento urbano já muito vanguardista, já, né, prevendo aí e servindo de parâmetro até para as cidades que nós temos hoje aí no planeta. Aspectos geográficos, né? Extensão 1.449.000 quilômetros quadrados, tem 27 governadorias, né, a religião predominante lá, o islamismo, é constituída de árabes egípcios, beduínos e núbios. Então vamos num quiz aí, nossa última atividade. País que liga o Nordeste da África ao Oriente Médio, remonta ao tempo dos faraós. Monumentos construídos há milênios, ficam localizados ao longo do fértil vale do rio Nilo, como as colossais pirâmides de Gizé e a Esfinge. Que país é esse? Letra A, Tunísia. Letra B, a Líbia. Letra C, o Egito. Ou letra D, Israel. Tempo na tela para vocês, oitavo ano. Aí, pessoal, estamos de volta. Esse país é fácil de identificar, né? Tempo dos faraós, as pirâmides de Gizé e a Esfinge. Uma curiosidade para vocês, as pirâmides são um símbolo, né, que eles existem em muitos países do mundo, é um símbolo místico aí muito utilizado. E, surpreendentemente, a maior pirâmide do mundo não está no Egito. Está na cidade do México, beleza? Os mexicanos também construíam pirâmides, lógico, um pouco diferentes, não tinha aquela ponta, né, mas tinha uma área mais plana na parte de cima das pirâmides, mas os mexicanos também praticavam mumificação, assim como os egípcios. Para vocês terem ideia, os mexicanos, se morresse alguém importante da família, um patriarca, ou alguém importante, eles mumificavam este cidadão e deixavam ali, né, no cotidiano da família, sentadinho ali, paradinho na casa, até que eles se desvinculassem aí do elo com esse parente. Mas o país que nós estamos falando, claro que não é o México, é o Egito. Repito, um país importantíssimo para a história da humanidade. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens da capital, do Cairo. Pelo menos 50% da população do Egito vive em áreas urbanas. O Cairo é uma cidade que pode ser considerada um museu a céu aberto, né? Ela é uma mistura do antigo com o moderno, tem a parte da Al-Medina, né, que são os centros históricos, convive com bairros, ruas, ruelas e becos, também tem essa característica que a gente identifica lá nos filmes, né? Tem o Cairo religioso, que é cheio de vida, é uma cidade cosmopolita e revela diferentes civilizações.
Em março de 2015, falando propriamente de urbanização, né, foram anunciados planos para uma cidade planejada, que ainda não tem nome e vai ser construída ao leste do Cairo. É uma área subdesenvolvida que vai receber adequações urbanísticas, receber uma organização urbana. E aí vamos finalizar aqui com a cidade de Alexandria, né? A imagem, uma cidade linda, né? A princípio aqui muito bem organizada, extremamente urbanizada, né? Basta a gente ver essa edificação, essa ponte aí, atravessando a parte litorânea, né? Alexandria é a segunda mais populosa cidade do país, tem aproximadamente 5,2 milhões de habitantes. É o maior porto do Egito. Perceberam essa característica? A cidade portuária normalmente tem urbanização diferenciada, um crescimento econômico mais acelerado. Ela serve 80% das importações, né, chegam por ali, e é um dos principais pontos turísticos, né, visto que Alexandria foi um grande ponto de encontro entre a Europa, a África e a Ásia. Beneficiou a ligação do Mar Mediterrâneo e do Mar Vermelho. E nos tempos antigos, Alexandria foi uma das cidades mais importantes do mundo. E chama-se Alexandria, adivinha por quê? Por causa de Alexandre, o Grande, né, que conquistou aí toda essa região no tempo do Império. Aí no Egito vamos a mais algumas características aí, né, aspectos geográficos. Densidade demográfica, olha o tamanho da densidade demográfica, 84,3 habitantes por quilômetro quadrado. E nos grandes centros, lógico, isso pode ser bem maior. População residente em área urbana, 43%. Em área rural, 56%. A expectativa de vida de 71 anos. Os domicílios que têm acesso à rede sanitária são 66%, isso ainda é pouco. Tem o IDH de 0,62, que hoje é considerado de médio para alto. E o PIB é de 187,9 bilhões de dólares. Renda per capita, ou renda por pessoa, 2.275 dólares. E aí a última imagem que a gente vai dar uma olhada é Cairo, né, a capital do Egito. Infelizmente, esses contrastes que nós temos nas cidades, o Cairo não vai ser diferente. Temos as áreas desenvolvidas, todo aquele museu a céu aberto, a Almedina, a parte histórica, contrastando com o moderno, mas encontramos regiões de ocupações irregulares, e essas aí com o perigo iminente ali do desabamento, né, na encosta ali do morro. Uma favela aí, Esbet al-Hagana. Ora, sentiram o meu árabe, não? Beleza, pessoal? Então hoje nós vimos o processo de urbanização da África do Norte. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Essa foi mais uma aula Paraná. Até a próxima.